Casamos! E agora? No nosso episódio de hoje, nós estamos aqui com um casal que vai falar um pouquinho com a gente sobre o processo de conversão deles, o que Deus fez através dessa conversão, o tempo que levou para um dos cônjuges entender o processo e também trazer esse questionamento de como ser diferente através da vida com Jesus. E com certeza você vai ver que deu tudo certo e hoje eles estão aí para testemunhar e falar um pouquinho do que Deus fez na vida deles. E eu quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Tem aí, se inscreve no canal, aciona também o sininho para você ser lembrado toda segunda-feira, quando esse programa chegar no ar, às 20 horas das segundas-feiras, chega lá uma notificação que chegou um programa novo. E não deixe também de compartilhar esse episódio de hoje, os demais episódios que já tem na plataforma. E esse episódio de hoje também você compartilhar quando você vê que é interessante, o assunto é bom, você vê que existe uma família que está precisando ouvir esse testemunho, você vai lá e compartilha, tá bom? Vai ser de grande valia. Estamos hoje aqui, mais uma vez, recebendo um casal que eles têm... três filhos, mas 30 anos de casado. Não, 30 anos de conversão. 30 anos de conversão, mas casados são quantos? 45. 45 anos de casado. 3 filhos, eles têm 6 netos e uma bisneta. Nós estamos recebendo hoje na nossa casa, pela primeira vez, né? Primeira vez, Hermano, pastor, que hoje é pastor Hermano, e a sua esposa Liene. Não é essa casa aqui, é a primeira vez, mas vocês fizeram um curso de casais com a gente. Fizemos, sim. Há quantos anos atrás? Bastante. Tem mais de 18. Tem mais de 18 anos. 18 anos na Central. Exatamente. Não estávamos na Central ainda. Não, já naquela época vocês não estavam na Central? Não estávamos, não. Estava no Pastor Zé Gomes, né? Então, eu lembro que vocês participaram com a gente. Isso. E tivemos ali uma comunhão gostosa. Muito bom. Um período bom. Eu acho que foi até um dos cursos de casais que a gente ministrou. Eles trollaram a gente, levaram... Pernil, acho que teve até pernil naquele curso, acho que tivemos ali até pernil. Gente, levaram pernil, levaram um monte de coisa. Eu não sei quem levou, mas tivemos ali um episódio ali que teve ervilha, caldo de ervilha, teve muita coisa. E ali foi uma grande festa naquela época. Foi mesmo. E você sabia que até hoje tem uma coisa que eu faço, que eu aprendi com você lá naquele tempo do curso? Eu pego, quando a gente acaba de tomar café, eu pego a xícara, pego o copo e tal, e levo e boto na pia. Avaliou dele ele. Porque você diz assim, vocês não sabem como vocês... Um copo que vocês levam e botam na pia... Já ajuda, né? E até hoje eu faço isso, eu falo pra ela, a Miriam que falou. Você vê, 18 anos depois... E ajuda mesmo, né, Liene? Ajuda. Eu tenho 30 de crentes, quer dizer, isso tem bem uns 20 para 25 anos. Isso, amém. Né? Eu fiz o curso de líder em treinamento, que a ideia era levar o curso para lá, né? Acabou que não deu certo, mas foi muito válido, para nós foi muito válido. E quando eu comecei, quando nós fomos fazer o curso, eu fui fazer o curso pensando em outros casais, né? Eu pensei, a gente tá legal, a nossa vida é tranquila, né? Então, como todo casal pensa, né? Aí eu pensava assim, não, mas nós vamos lá para aprender, para ajudar outros casais. Aí lá a gente nós vimos, né, que realmente a gente tinha muito que melhorar ainda. A gente tinha muita coisa que a gente podia melhorar ainda, podia ficar melhor. Foi muito bom. Vale a pena realmente fazer esse curso de casais. É muito bom. Que bom, graças a Deus. Então, nós convidamos vocês hoje aqui, conforme a Miriam já falou, né? Para a gente conversar sobre a respeito da conversão de vocês dois, que a gente conhece, né? E sabe como que foi o procedimento todo, o processo de conversão. E interessante que a gente nem tinha ainda caído a ficha, e acho que isso também eu nunca tinha perguntado, eu fui saber hoje ali na sala, a gente conversando, que a Eliana só veio depois 7 anos. 7 anos depois que você se converteu, que a Eliana se converteu, né? Gente, o nome dela é Liene, mas irmão chama ela de Eliana, e a gente pega e chama ela de Eliana. Mas é Liene. Né, Liene? É difícil, né? Preta é mais fácil, mas preta é só para É só sua. É só para os esposos, né? Ainda não. Direitos autorais ainda.
Eu posso começar? Pode começar. O que acontece? A maioria das conversões, eu acredito que acontece depois de algum trauma, né? Quem não vem no amor, vem na dor. Uhum. Mas no meu caso, graças a Deus, não foi tanto na dor. Eu acho que foi mais no amor mesmo. Por quê? Porque tudo começou num quase acidente, né? Eu vindo de Cordeiro para Bom Jardim, ali aconteceu um quase acidente comigo, onde eu escapei de forma milagrosa. Foi um milagre aquilo ali, hoje eu vejo. E eu não tinha uma convicção religiosa. Depois eu vim aprender o que é... Você era ateu mesmo, né? Eu era ateu prático, né? Me explica o que é um ateu prático. É simples. O ateu prático, ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é bom, ele sabe que Deus pode fazer, ele sabe que tudo pode o nosso Deus, mas é Deus no céu e a gente na terra. Ou seja, ele sabe que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. Já o ateu teórico não. O ateu teórico, ele teoriza, ou seja, ele diz: por que nasce criança aleijada? Por que morre cedo? Por que isso? Por que aquilo? Ou seja, ele usa teorias para provar a não fé dele na existência de Deus. Entendeu? Então eu era um ateu prático. Por quê? Porque eu sabia que Deus existia, sabia que Deus era bom. E nesse acidente, quando eu fui com o carro desgovernado, parei lá no meio do mato, eu comecei a brigar com Deus, né? Porque isso aconteceu no dia 4 de janeiro. E na virada de ano, no tipo assim, dia 28, mais ou menos, eu tinha tido um acidente onde eu tinha um chevetinho e estragou bem o meu chevette. Então eu levei o chevette para a oficina, depois desse acidente, e peguei esse fusquinha, que a gente falava que era da Eliane, né? Era dela, mas até eu tentei te ensinar a dirigir nele, não foi? Eliane. Mas você chegou a dirigir? Eu chegou a tentar, né? No Fusquinha não muito, mas no Gol já. Mas eu não gosto. Viu? Graças a Deus. Então, como eu tava... Tá em tempo. E mulher dirigindo é bom demais. Ajuda muito. É mesmo? Ajuda demais. Vale a pena, irmão. Vale a pena ela, na verdade, ela não aprendeu porque ela não quis até. Se ela realmente quisesse, ela já tinha, com certeza. Se não fosse eu, seria autoescola, né? Mas ela... Quase mudando de ideia. Isso aí, ainda tem tempo, né, Eliane? Eu sei que aquele quase acidente ali fez eu zangar bastante com Deus, né? Brigar bastante com Deus. Engraçado que eu achava que Deus ele castiga a gente, né? Aí eu falei para ele assim: que pecado cabeludo foi esse que eu cometi? Que o senhor não para de me castigar? Dia 28, quer dizer, poucos dias antes, né? Tinha sofrido um acidente com o chevette. E agora eu indo trabalhar, né? Eu correndo para poder trabalhar com o carro ainda semi-montado, faltando forro de porta, faltando umas coisas, que ele estava na reforma, né? O Fusca, né? Aí acontece aquele acidente, estraga aquele carro também, né? Então eu fiquei bem zangado com Deus. Mas eu consegui sair dali e tal, e no dia seguinte, aí levei o carro para a oficina no dia seguinte, o camarada deu umas marteladas lá, desamassou ele para eu poder trabalhar, enquanto ele liberava o chevette. Fusca é isso, né? Que tem como dar uma martelada. Fusca, né? Aí eu fui atender. Eu trabalho com venda de medicamentos há muitos anos, né? Aí eu fui atender eu fui atender o Josué Silva, né? O Josué Silva tinha uma farmácia lá no São Jorge, e eu fui lá atender ele. Lá ele estava conversando com um rapaz da Igreja Batista chamado Tércio. Na época, Josué Silva era da Igreja de Conselheiro, né? E o Tércio era da Igreja Batista. Que Josué Silva é o irmão da minha esposa. É isso aí. Aí eu cheguei na farmácia para atender, né, com a minha pasta, aí eles estavam conversando e eu vi que eles estavam falando das coisas de Deus. Aí eu fiquei na porta, fiquei mais retirado. Aí o Josué: pode chegar, irmão, pode chegar. Eu falei: não vou chegar não. Vocês estão conversando das coisas de Deus aí, eu estou bem errado com Deus. Vou estar errado com Deus por quê, rapaz? Falei: eu estou errado com Deus. Ontem aconteceu um acidente comigo, eu falei um monte de besteira para Deus, eu tô errado com ele, melhor você não... Aí eu contei o que aconteceu, em rápidas palavras ali, e o Tércio, ele me perguntou: você conhece o poema Pegadas na Areia? Eu falei: não. Aí ele me contou o poema Pegadas na Areia, né? E o poema termina com Jesus falando: meu filho, eu nunca te abandonaria, muito menos na hora da tua prova. Quando eu olhava para trás e via só um par de pegadas, é porque eu no colo te carregava. Aí, gente, eu lembrei de todas as vezes
que eu estava no colo do Senhor e não sabia. Aquele poema, para mim, foi um divisor de água. Ali foi um divisor de água na sua vida espiritual. Foi um divisor de água. Porque até ali as pessoas me convidavam para ir naquele churrasco onde eu te conheci, e eu falava, vou fazer o quê? Churrasco de crente, rapaz, não tem cachaça, não tem cerveja, eu boca suja pra caramba, né? As piadas cabeludas que eu sabia, não ia poder contar pros irmãos. Aí eu achava assim, eu não vou lá fazer o quê, né? Aí nunca que eu aceitava. Mas depois daquele dia eu falei, Nivaldo, né, que trabalhava comigo, o Nivaldo sempre que me convidava. Nivaldo é concunhado do Adilson Morim. Isso, era na casa do Adilson Morim, que era, né? Tinha sauna, tinha piscina, né? Tinha um churrasco. E eu comecei a conversar com o Adilson Morim, e o Adilson Morim, né, conhece Bíblia, né? Sempre conheceu bem de Bíblia, o Adilson. E aí nós começamos, né, eu com as minhas ideias da onde eu era, né? Aquelas ideias de onde eu era. E aí ele, com as ideias dele, a gente conversa daqui, conversa dali e tal. Aí uma hora a gente já tinha uma certa liberdade. Vocês, quando viram a nossa conversa, vocês começaram a chegar. Porque crente gosta de conversa sobre Bíblia, né? É engraçado isso. É um assunto que todo mundo, nosso povo, gosta. Né? E aí eu, com as minhas ideias da onde eu vim lá, né? Daquela religião de onde eu vim lá, né? Aí as minhas ideias eram muito diferentes, né? Porque você, depois de ser ateu, você foi para uma outra crença. Isso, exatamente. Quando eu conheci a Eliane, né? Ela era de uma crença onde eles levam a sério esse negócio de você só namorar pessoa da mesma crença. Da mesma crença. Eles levam isso muito mais a sério do que a gente. Infelizmente, né? Porque a gente podia copiar isso deles. Porque pelo menos isso. Na verdade, não é nem copiar, isso é Bíblia, né? Que a Bíblia fala sobre o jugo desigual, exatamente, né? E eles pegam isso e a fio eles levam muito a sério. A gente começou a namorar e eu comecei, quando ela me falou, né, da religião dela, para mim, se ela tivesse falado qualquer religião, eu não teria tido nenhum problema, porque eu gostei dela, entendeu? Então eu ia por causa dela. E por causa dela, né? Ela tinha 15 anos, né? Quando eu conheci ela. Ela tinha 15 anos. 15 anos, isso. Nós começamos a namorar no dia 26 de maio, né? E você irmão é bom de lata. Tem umas que eu gravo. É ótimo, vamos estar vendo, vocês estão vendo, né? Eu tô vendo, é bom mesmo. Não é todo homem que é assim, não. Aí, quando chegou em agosto, ela fez aniversário, 16 anos, né? E eu trabalhava em farmácia, e o salário do pessoal de farmácia na minha época era bem pouquinho mesmo. Aí eu resolvi, porque, ela sempre foi muito bonita, ainda é, né? Aí eu fui levar ela, eu falei, vou fazer uma média, eu vou levar ela pra jantar. Eu via na televisão, né? Falei, vou levar ela pra jantar, ver. Ah, bem dizer minha avó, pobre com luz, catinga de bucha. Lá fui eu, levei ela pro Riviera, do centro de Niterói, tirei onda, né? Quando eu vi o cardápio, o meu dinheiro só dava pra salada. Mas eu não... Mas de verdade mesmo? De verdade. Mas eu não perdi a pose, não. Cheguei pra ela e falei assim, uma saladinha? Você gosta de salada? Eu gosto. Na salada tinha palmito. Palmito é caro. É caro, palmito é caro. Eu falei, você gosta de palmito? Eu não gosto muito, não. Graças a Deus. E assim a gente começou isso já... Ela estava fazendo 16 anos, né? Então foi... o nosso começo foi assim. E passamos bastante situação difícil, muita coisa difícil, mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia da gente. Eu digo que Deus e ela é que seguraram, vamos dizer assim, né, o nosso casamento. Amém. Marliene, quando você viu toda essa situação assim, esse homem corajoso, né, de empolgado, de te levar aí para Niterói, para jantar, você também se encantou e não tem problema, se você aceitar a minha crença, a gente casa. Foi assim mesmo. Mas quando eu falei pro meu pai, aí o negócio ficou difícil, né? Que não aceita, que o seu pai também era da mesma crença também. Da mesma crença. Mas aí ele começou a frequentar, né? Aí depois de 4 anos... Aí começou a frequentar a crença que você ia, começou a frequentar. 2 anos e 10 meses, né? Quando a gente começou a namorar até o casamento. 2 anos e 10 meses. Então, e quando a gente estava lá embaixo, em Niterói, né? Ele frequentava. Aí depois que a gente veio pra cá, eu também acabei parando, aí fui parando. Mas você morava em Niterói? Nós somos... Morava lá em Itaboraí. Todos vocês dois? Isso. Minha irmã é de Niterói mesmo. Não sabia, não. Eu sou do Espírito Santo, mas eu vim pequena pra cá.
Aí na roça ainda, papai foi para essa crença, né? E a gente pequena, a gente teve que seguir. Aí seguiu, aí vocês ficaram, aí irmão, aí lá naquele dia aí você começou a conhecer mesmo Jesus de uma forma diferente, foi lá através nesses episódios que a gente... Isso mesmo. Depois do poema, veio a questão do poema. Isso. Aí veio a questão de você frequentar lá os eventos que a gente fazia de homens lá no Adilson Mourinho. Eu fui em 2 só. Você foi só em 2 eventos? Eu fui naquele, né? E depois em um outro que foi na véspera, que foi o... Veio um cantor de Otávio de Carvalho. Na época tem um LP gravado com o testemunho dele. Eu acho que sim, eu lembro vagamente. Eu achei, esse dia eu estava comentando que no dia que ele pregou lá na igreja, foram umas 30 pessoas na frente. Eu sempre fui diferente, gente. Em tudo eu sempre fui diferente. Você vê, eu estava lá nessa igreja junto com ela, nessa crença dela, e o meu sogro falava, você tem que se batizar. Eu falava, não, eu tenho que se batizar. Para mim, religião é igual casamento. A gente só deve casar com a moça quando a gente tiver certeza que aquela é a moça que a gente vai viver o resto da vida. E religião, para mim, é a mesma coisa. E eu não tenho certeza se essa religião de vocês é a religião que eu quero. Entendeu? Eu mesmo lá eu questionava. Entendeu? Entendi. Mesmo lá eu questionava. Acontecia uma coisa engraçada. Eu ia pro culto lá, gente, me dava uma coceira. Mais uma coceira, eu ficava de coça daqui, coça. Eu cheguei ao ridículo de levar uma almofada. Sério? É tipo assim, era como se Deus estivesse falando, rapaz, tá fazendo o que aí, rapaz? Não quero você aí não, é como se Deus estivesse falando, mas só que eu não sabia, né? Eu não sabia. Eu sei disso, eu tava normal, e depois que eu saía dali, acabava também. Era só enquanto eu tava lá. Era coceira mesmo? Coceira mesmo. Eu levei uma almofada, cheguei a levar uma almofada. Nós viemos para Friburgo e ainda frequentamos aqui algumas vezes, né? Depois que começou esse problema aí da coceira, porque a gente foi parando de ir, eu também parei. Aí pararam realmente. Foi. Aí você se converteu. Foi. Aí como eu tinha te dito, no poema Pegada na Areia, eu era convidado pelo Nivaldo, né, para ir lá no Cuida Lá, e eu nunca que eu queria ir por causa desses motivos. Eu não imaginava como era ser crente. Eu não me imaginava crente por causa do jeito como eu era, né? Aí lá, vocês quebraram esses paradigmas. Primeiro vocês quebraram o paradigma de crente é sisudo, crente é fechado, crente não pode rir, crente não pode contar piada, muito menos ouvir, tudo é pecado, não sei o quê. Então eu não me imaginava crente. E vocês começaram a quebrar esse paradigma. E aí veio a conversa com a Adilson Mourinho, onde vocês vieram e a gente começou a conversar sobre Bíblia. Teve uma hora que eu falei para vocês assim, rapaz, tem jeito não. Bíblia de protestante é desodorante, só fica debaixo do braço. Vocês não liam, não é possível. Aí o Robinho, né, o cunhado do pastor Silvinho, falou assim, vai ter Santa Ceia. Vai ter Santa Ceia, quer dizer, foi antes do Otávio de Carvalho. Isso. Vai ter Santa Ceia. Aí lá fui eu. Vocês me convidaram para ir assistir a Santa Ceia. Fiz um voto com Deus. Eu era ruim de acordar pra caramba, sempre dormi muito. Aí falei assim para Deus, se o senhor quiser que eu vou na igreja amanhã assistir a Santa Ceia junto com eles, é só o senhor me acordar. Eu era ruim de acordar pra caramba, não botei despertador nem nada, Paulinho. Gente, naquela noite eu acordei umas 3 vezes preocupado com a hora. Até que chegou de manhã, levantei, me arrumei e tal, ela falou, vai aonde? Falei, eu vou na igreja. Ih, tá doido. Tu nunca foi de igreja, rapaz? Falei, mas eu vou nessa. Mas que igreja é essa? Falei, Assembleia de Deus? Não, mas Assembleia de Deus. Não, mais Assembleia de Deus. Eu falei, pois é. Eles me chamaram, eu vou lá. Eles são doidos, Eliane. Porque de manhã, né, Eli? É de manhã. Geralmente crente vai à noite, né? Vai logo de manhã, né? Aí lá fui eu para assistir a Santa Ceia. Quando eu cheguei lá, rapaz, vocês ficaram numa alegria. Rapaz, o Robinho, o Cacá, vocês saíram lá da mocidade, né? Eu cheguei na porta, meio estranho no ninho, né? Naquela igreja grandona, gente pra caramba, Santa Ceia, igreja lotada, né? Aí vocês vieram, aí o Robinho me levou, me colocou do lado do irmão. Eu lembro o nome dele, agora eu não tô lembrando não, mas eu lembro o nome dele. Me colocou lá e falou assim, o senhor cuida dele pra gente? Aí falou comigo, a gente não pode te levar lá pra meio porque a gente ia cantar no conjunto. Porque nós vamos cantar. Aí quando a gente for cantar, vai ficar todo mundo em pé, você vai ficar meio perdido lá, então fica aqui. Aí eu fiz assim, aí eu fui e fiquei do lado desse irmão, que eu não tô lembrando o nome agora, gente muito fina,
Sempre. Quando eu estive lá, foi meu irmão e meu amigo. Aí, a Cláudia Tardim pega o microfone. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Ah, gente. Aí você disparou a chorar. Eu ouvi aquela voz, falei, gente, essa menina com a voz dessa, em vez de gravar um disco, em vez de gravar um CD, né, na época, né, ficar rica, poxa vida, cantando aqui nessa igreja, que voz linda, rapaz. Isso no auge da na minha ignorância. Aí eu comecei a lembrar do hino. Josué Falcão trabalhava comigo na Nacional e Josué cantava aquele hino, cantou aquele hino muitas vezes. E aí quando ela foi cantando aquele hino, foi entrando assim, sabe? Foi mexendo comigo. E aí aconteceu uma coisa, me ensinaram que o homem não chora, né? Me ensinaram isso desde pequenininho. E eu tinha isso como uma regra, o homem não chora. E aí eu comecei a chorar, e eu com vergonha do irmão do meu lado, que eles pediram para tomar conta, aí eu levantava agora da camisa assim, eu estava igual uma tartaruga, eu queria enfiar a cabeça dentro do casca naquele momento, para ele não ver, né, que eu estava chorando. Irmão Orlando, lembrei o nome dele. Aí eu levantava agora da camisa assim, rapaz, eu, sabe, não sabia que era comum chorar na igreja. E aí eu chorei ali, sabe, eu participei do culto todo, quando fomos embora. Gente, eu andava, eu não sentia o meu pé tocar no chão. Não é que estava dormente, não era isso não. Era diferente, eu estava leve, mas eu estava leve de um jeito que eu nunca me senti. Eu saí dali, sabe, meio que flutuando, andando normal, sentindo meu pé tocar no chão, mas leve. Foi realmente alguma coisa assim que foi sensacional. Foi isso, é o sobrenatural de Deus mesmo. E para você, Eliene, quando você soube que ele começou a gostar de ir na outra crença que você não era? Não, dessa primeira vez eu cheguei em casa, ela falou, fui, como é que é? Eu falei, é do jeito que eu te falei mesmo, mas o negócio lá é legal, ele. Pô, tem uma menina que canta lá, ó, a menina canta muito, isso e aquilo e tal, mas nada assim que despertasse a curiosidade dela. Ele orou, né, durante 7 anos, e um dia eu resolvi ver como é que era também. Aí... Quando eu lembro que aí eu vou chorar. Pode chorar, não tem problema não. Mas foi difícil. De onde eu vim, né? As coisas que eu tinha na cabeça, né? Que eu ouvia lá, que eu aprendi lá. Aí eu lembro quando eu cheguei, que eu deparei com aquela porta enorme, assim, pra mim entrar foi muito complicado, mas depois eu comecei a frequentar junto com você, né? E foi libertador, né? Foi, aos poucos. Foi bem devagar, né, mano? Foi sim. Foi bem devagar. Porque assim, você tinha um outro olhar. E quando a gente tem um outro olhar, quando a gente tem um entendimento de algo que a gente não conhece, realmente fica muito forte dentro da mente da gente, porque parece que a gente está fazendo errado aquilo, né? E é muito difícil mesmo a gente se posicionar, né? Mas uma coisa também que eu percebi na igreja foi o amor. Eu vi muito amor. Aonde você viu a diferença? A diferença, eu vi a diferença aí. Não tem... como a Bíblia fala, Jesus, ele não fez acepção de pessoas, ele amava todos da mesma forma. Então eu vi isso na nossa igreja, entendeu? Aí aonde te motivou realmente a ver a conversão através, até mesmo que foi um canal através do Erlano, né? Sem contar a mudança na vida dele. Que é a mudança também. Que mudou da água pro vinho, né? Poxa, e no início foi difícil para ela aceitar, porque como eu sempre fui muito atirado, eu sempre fui muito de partir para dentro, eu comecei, com a autorização do pastor José Gomes, nós começamos um trabalho lá chamado Repescagem. O pessoal da recepção do escritório me dava uma relação de pessoas que já não estavam frequentando a igreja, estavam afastadas, né? E aí nós íamos, eu tinha o Fusquinha dela e o meu Chevetinho, então eu deixava o Fusquinha dela com o irmão Jorge, e eu ficava com o Chevette, e saía 2 grupos, com aquelas fichas, né, visitando as pessoas, era o grupo de repescagem. Com isso, a gente trabalhava todo final de semana, eu trabalhava na farmácia, ou eu já estava na estrada já? Estava na estrada, né? Porque senão não poderia. Porque aí
não sei se era domingo, não sei. Eu sei que de repente eu ficava menos em casa, entendeu? Eu ficava menos em casa. Uma vez ela até chegou a falar com as crianças, lembra? Falou, ó, seu pai trocou a gente pelos irmãos da igreja. É mesmo? Teve isso, porque ele ficava mais na igreja do que em casa. Que ele estava naquela Primeiro amor, todo empolgado, né? Na verdade, esse primeiro amor fala de quê? Quando a gente entra, a gente você não mete esforço pra nada, né? Você não sabe quem são os irmãos que têm dinheiro, quem são os irmãos que têm posição na igreja, você não sabe nada. Então você entra amando a Deus. Então por Deus você quer fazer tudo, você quer converter todo mundo. Esse é o primeiro amor. Então isso ela teve. Esse primeiro amor de sair, de evangelizar comigo, visitar, né? Presbítero Miguel um dia comprou uma Kombi, rapaz. Lembra? A gente saía, ele botava a filharada dele dentro, a gente ia junto também. Nós rodava aquele campo, sabe? Tudo quanto é congregação, Roça, Serra Velha, Mendes não, descendo ali para perto de... Ai meu Deus, indo para Campinas, mas só que à esquerda, esqueci o nome do lugar ali. Tinha uma congregação ali também. Né, eu acho que todo mundo percebe que onde ele está, eu tô. É uma só cara. Mesmo eu peguei para criar com 15 anos. Olha, eu investi, comprei shampoo, desodorante, pasta de dente. Eu que compro com o meu dinheiro até hoje. Mas antes de eu aceitar mesmo, eu já andava com ele. Isso. Eu já acompanhava ele. E o presbítero Miguel também, a família ajudou bastante. E o interessante nisso tudo, mano, que naquela época que a gente brincava, toda essa história toda que a gente está contando aqui, hoje você é pastor, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor, também pela misericórdia de Deus. A Dilsa Amorim é pastor, aonde a gente se frequentava lá. No caso, Silvinho, que na época não era pastor, hoje é pastor. Isso. Tem mais gente também. Só que eu estou contando aqui, são 4. Isso. Daquela época ali. Mas, assim, é algo que a gente nem imaginava o que vai acontecer. Verdade. Hoje se passaram 30 anos. Como que Deus faz as coisas. Aconteceu quando fizemos 25 anos de casado, boda de prata, né? Aí o pastor chamou eu e ela lá na frente. Aí botou eu e ela, um do lado do outro lá e tal, né? Ele no púlpito, a gente ali embaixo, a igreja lotada. Aí ele falou, irmã Liane, 25 anos de casado, 10 anos na presença do Senhor e 15 anos fora da presença do Senhor. Quais foram os melhores anos? Aí eu pensei, né? Falei, rapaz, agora ela vai encher minha bola. Porque, rapaz, eu comprava choquito pra essa garota toda sexta-feira. Comprava aquele pacotinho com 5 choquitos. Comprava, não compra mais não? Compra não, eu não gosto de choquito, mano. Fica aqui. Te entregou, Aí eu pensei, né, ela vai dizer que esse cara é legal. Eu sempre. Rapaz, eu gosto muito de comprar coisa pra ela, de fazer coisas pra ela, né? Ela abusa até. Então. Já que gosta dele. Quando eu fiz essa pergunta, eu achei que ela ia dizer, sempre foi assim, sempre foi legal comigo e tal. Então deixa ela responder. Deixa ela responder, então. O que você respondeu? Ele perguntou se... Quais foram os melhores? Os 10 anos na presença do Senhor, os últimos 10 anos, né? Ou os 15 primeiros? Aí eu falei os 10 anos na presença do Senhor. Mas quando ela falou, ela não falou 10 anos. Ela abriu o bocão, rapaz, lá de baixo. Lá em cima. Pastor, com certeza os últimos 10. Aí eu levei um susto, né? Eu olhei assim. Aí eu aprendi uma coisa legal, gente. Não existe nada que seja tão bom que Deus não possa melhorar. Eu não era um mau marido, não era não, sabe? Mas Deus ainda conseguiu fazer de mim um marido melhor do que eu era. Porque pelo menos eu me esforçava para ser um bom marido, né? Comprava desodorante, pasta de dente, shampoo. Eu tô lembrando aqui, esquecendo também, que não é nem na época, mas é fruto também, é o pastor Dudu, que é o genro do da Dilsa Amorim. Ele era garoto. Ele era garoto. Aí ia junto com o pai, né? E ele ia junto com o pai, às vezes. E hoje também é pastor, também dirige uma igreja também. A Dilsa Amorim muito segura. Eu lembro do Adilson, que uma vez ele conta que eles foram abrir a Bíblia. Vamos ver quem vai falar com a gente. Nós estávamos numa reunião de oração, acho que de oração que a gente tinha de jovens, né? Aí na época ele, pastor Eliel, que hoje é pastor Renai, Cacá, todo mundo, aquela juventude, todo mundo.
Aí deram a oportunidade para ele. Adilson, hoje é você que vai ler a palavra. Aí a gente, todo mundo naquela rodinha, aí ele abriu, vamos ver o que Deus quer falar com a gente. Ele abriu lá naquele, acho que é genealogia, Levítico, abriu lá naqueles livros lá de Pentateuco lá. Amor. Rapaz, ele pegou, aí fechou a Bíblia, Deus não quer falar nada. Gente, a gente riu tanto de conversão. Ó, hoje eu agradeço muito a Deus por todas as pessoas que me ajudaram no início da minha conversão. Eu tenho um carinho muito grande por todos eles. Todos os que eu vou lembrando, sabe, são gente que eu amo muito. Pastor Ricardo Verli, né, irmão Mazinha, eles tiveram assim uma participação muito legal. Mazinha era aluna no seminário. Eu antes de fazer um ano, eu fui para o seminário. Você fez EPOI? Fiz a sede na época já. Aí eu fui para o seminário, mas eu não podia porque eu não tinha um ano de crente. Aí eu tive que voltar, esperar fazer um ano de crente para poder voltar para o seminário, né? E lá teve o Ricardo, né? O Ricardo e a Mazinha, poxa, eles sempre cuidaram, sabe, com tanto carinho de mim. Que hoje também é pastor, que hoje também são pastores também, né? E sabe, até hoje eu agradeço a Mazinha. Mazinha, muito obrigado. Fala, de quê? Eu falei, não vou falar não, que senão você lembra. Então, essas pessoas, o Celinho, o Rogério, a Lídia, Zé Carlos, sabe, é tanta gente que hoje, quando eu penso no início da minha conversão, eu digo mesmo, olha, Deus usou aquelas pessoas. Eles tiveram muita paciência comigo, questionador até onde não podia mais. Os caras crentes de Bereia. Também de onde eu vim, né? Tinha que ser questionado. Muita coisa que conflitava, né? E aí, poxa, lá eles me davam liberdade. Você vê que eu me converti num domingo. Teve o segundo churrasco, que eu te falei que era de 15 dias, era um sábado sim, um sábado não. Aí nesse segundo eu fui e vocês me convidaram para ir assistir o Otávio de Carvalho, que tinha se convertido. E o que mexeu comigo no testemunho dele? Por quê? Porque eu sempre trabalhei com remédio. Então eu sabia de doença, eu sabia os sintomas da pneumonia, eu sabia que o aidético, o que mata mais o aidético é a pneumonia, né? E aí quando ele foi dar o testemunho dele, ele começou a falar dos sintomas da pneumonia, começou a falar das coisas todas, e eu sabia que era verdade, entendeu? O testemunho dele, ele dando o testemunho dele, tudo que ele falava, eu sabia que era verdade pelo meu conhecimento dentro da área. Aí, quando ele falou tudo o que aconteceu, mostrou a esposa dele, mostrou o filhinho dele e tal, aí ele fez o apelo. Aí quando ele fez o apelo, tudo em mim foi diferente, até nisso. Aí ele fez o apelo, quem deseja aceitar Jesus como seu Salvador, levanta a mão. Aí eu falei, Jesus, eu aceitar o Senhor é mole. Aí nesse dia eu já estava lá no meio da mocidade, porque eu não tinha mais lugar na igreja, a igreja super lotada. Aí eles já tinham cantado, me levaram para lá. Aí eu estava do lado do púlpito. Aí ele, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador hoje, levanta a mão. Aí eu pensei, Jesus, eu aceitar o Senhor é mole. O Senhor só tem coisa boa para mim. Eu só não sei se o Senhor me aceita. Porque quando eu olho para mim mesmo, não vejo nada que vale a pena ser salvo, não. Mas, se o Senhor quiser me aceitar, eu estou te aceitando. Levantei a mão. Eu e mais umas 29 pessoas. Aí, chamou para ir na frente. Quando chamou para ir para frente, aí eu questionei. Falei, Senhor, Jesus, eu não vou lá não. Porque o Senhor é de perto e é de longe. O Senhor está aqui onde eu estou e o Senhor está lá. Então eu não preciso ir lá. Se o Senhor me aceitar, o Senhor me aceita aqui e me aceita lá. Aí o camarada foi um monte de gente na frente. Eu não fui. Aí ele parou, ele tinha visto eu levantar a mão, né? Aí falou, gente, tem mais gente. Tem mais gente que levantou a mão e não veio na frente. Eu só vou orar depois que vier todo mundo. Eu cara comigo é ruim. Não vou mesmo. Aí ele foi, fez o apelo de novo. Mais um monte de gente foi lá. Eu não. Vamos orar. O importante é que está aceitando. Vamos orar. E orou pelas pessoas. Na semana seguinte eu desci para trabalhar em Itaboraí. E um dono de farmácia falou comigo, rapaz, sabe quem se converteu? Jesse Valadão. Eu falei, o quê? Jesse Valadão se converteu. E ele vai vir na... Como é que é esse encontro que tem dos empresários? Adonep. Isso. Ele vai vir na Adonep hoje, aqui em Itaboraí. E eu tenho que levar um visitante. Você quer ir comigo? Claro que eu quero. Rapaz, Jesse Valadão se converteu. Rapaz, não é possível. Eu conheço esse camarada pra caramba, os filmes dele, o Cafajeste e vários outros. Ah, eu quero ir lá ver isso. Cheguei lá, o Jesse Valadão deu o testemunho dele. No final ele fez o apelo e eu fui à frente. Naquele dia eu fui à frente. Porque eu entendi que era importante. Naquele dia, através do testemunho dele, eu entendi que era importante eu ir na frente e receber a oração da igreja. E isso
foi o início de tudo, né? Sempre gostei de trabalhar na igreja. Quantos anos? 30 anos. 30 anos. A Eliane, enquanto a Eliane não se decidia, eu não podia ser diácono. Eu era auxiliar de trabalho, isso aí eles me deixaram ser. E eu, quando chegava na ceia, eu ficava atrás da Rodimilton. Rodimilton, tiver alguma coisa que eu possa fazer? Rodimilton, tô aqui, tá bom, vou deixar você catar a xícara, catar os copinhos. Porque lá, o pão, todo mundo espera, né? Serve o pão para todo mundo e todo mundo espera. Aí quando o pastor ora, ele pode participar, a gente participa. O cálice não. O cálice vai distribuindo e à medida que a pessoa vai pegando, vai tomando. Só que ele deixa o cálice e ele continua servindo. Atrás vem umas pessoas com uma vasilha recolhendo o copinho vazio, né? Aí você sempre fazia isso. E eu pegava essa rebaba aí. Um dia, eu cheguei perto da irmã Lucinha. Rapaz, eu olhei para a cara da irmã Lucinha e falei, Lucinha, eu te amo, mas Jesus te ama muito mais ainda. Rapaz, ela abriu a boca a chorar. Ela abriu a boca a chorar, eu não entendi nada, né? Aí eu continuei, né? Depois eu fui saber que na hora de servir a ceia, a pessoa que estava servindo o cálice, parece que ele tinha uma certa restrição, não sei, né? Ele serviu a pessoa de um lado, serviu a pessoa do outro e não serviu a ela parada olhando, ela não serviu, entendeu? Aí foi preciso que alguém puxasse o camarada e falou, esqueceu aqui. Aí quando eu vim pegar o cálice dela, que eu falei isso pra ela, aquilo, né, Jesus te ama muito mais ainda. Aquilo com certeza, sim. Por mais você falou algo que você sempre tiveram um bom relacionamento. Mas quando você se converte, quando vocês dois se convertem, não só o casamento de vocês, mas os filhos também foram alcançados, né? Porque os filhos também começaram a vir para o Senhor, começaram a trabalhar também na igreja. E isso também começou a fazer diferença ali, né? E hoje eles estão servindo ao Senhor. Então, assim, o que a gente vê é que Deus ele tem propósito em todas as coisas, né? Ele tem meios de fazer, ele tem formas de agir, ele te conhece, sabe que da sua forma seria essa, porque talvez você não seria alcançado, né? E através de você, Eliane entendeu quem era Jesus de verdade, né, Eliane? Hoje você conhece Jesus de verdade. Porque, assim, eu costumo dizer o seguinte, eu não critico nenhuma religião. Por quê? Porque as pessoas não conhecem. Então, a verdade delas é aquela, porque é o que elas conhecem. Então, quando você conhece Jesus de verdade, você começa a ver de fato quem é Jesus. E aí a sua mente começa a se abrir e ter um entendimento daquilo que a palavra de Deus fala a respeito dele. E aí as coisas começam, de fato, mudar dentro da gente. Né? E a gente sempre fala que é de dentro para fora, né? Por isso que você falou, né? Que você começou a ver no irmão diferença. Que ele achava, mas eu estava bem, eu estava tranquilo, eu era bom marido, eu fazia tudo direito. Mas Deus começou a mudar de dentro para fora. Algumas atitudes precisavam ser mudadas, né? E você foi alcançada de uma forma diferente, né? Porque o Senhor começou a te trazer revelação daquilo de verdade, de quem Ele era. E isso é muito, muito bom, né? Que bom. Chegamos ao final, tá vendo? Passamos, vamos passar rápido. Eu tava preocupado e tentando, foi tão gostoso. Muito bom. Mas é bom demais. Quero agradecer de coração, tá? Ele quase te deixou falar, né, Liene? Mas eu sabia. Mas obrigado mesmo de coração. Eu sei que vocês tinham até compromisso hoje, né? A gente tem compromisso sempre. Tem todo dia, né? Por isso que a gente tá para agendar isso aí já há um tempão e a gente vai impor com a barriga aqui, impor ali. E a gente sabe que nós que temos compromisso na igreja, a gente tem compromisso direto. E se a gente não parar uma horazinha assim, a gente não consegue fazer, mas obrigado mesmo. Obrigada, Lene. Pode falar. Eu já aprendi que Deus não chama ninguém desocupado. Se você for olhar os chamados da Bíblia, você vai ver, Gideão estava malhando trigo. Né? O secretário lá do Eliseu estava com os bois lá arando a terra. E tem vários personagens na Bíblia. Né? Então, Deus não chama ninguém desocupado.
Eu ouvi isso de um pessoal da Polícia Militar de Pádua, eles diziam o seguinte: burro bom, carga nele. Então, quer dizer, a pessoa que pega um compromisso e que leva até o final, que se preocupa, que se esforça, essa pessoa sempre vai ter um lugar, né? Sempre vai fazer alguma coisa, né, na igreja, sempre vai ter alguma coisa para fazer. E eu fico muito feliz de estar na Central. Quando eu vim para a Central, no início, eu não me achava. Aí eu fui lá no Pedro, pastor Pedro, eu dou aula na escola dominical, eu sei que o senhor já tem os professores, mas se precisar, eu estou aqui. Eu nunca tive vergonha disso, entendeu? Conversei com o irmão da recepção, falei, eu posso... Aí eu tinha o meu jeito de atender na recepção, né? Eu fiz isso bastante tempo. Aí eu comecei a passar para ele, tem o pai do... Ronald. O Arcelino. Isso. Ele me chama de professor, eu chamo ele de professor, entendeu? Por quê? Porque a gente trocava, né? Lá eu fazia isso e tal, o guarda-chuva para poder ir lá tirar as pessoas do carro quando está chovendo, etc. Enfim, eu já cheguei trabalhando e eu encontrei espaço. Quis fazer com excelência, independente do cargo, você fazia com excelência. Eu vim, né? Aí, sabe, na recepção, aí daqui a pouco começaram a me escalar. Aí é que eu viajava mesmo. Eu chegava para o pastor João Miranda e falava, pastor, quanto mais longe, melhor. Eu gosto de ir longe. Por quê? Porque os irmãos, às vezes, têm uma certa dificuldade. Seja problema com o dinheiro do combustível, seja a condução, pegar ônibus, alguma coisa. Então, aqui perto, para eles, é mais fácil. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Então, quanto mais longe, melhor. Eu fui em todas, acho que eu fui em todas as congregações da Central. Em todas. Sumidouro, lá pro lado de Monte Café. Demos aula em Monte Café há 2 anos, né? O pessoal de lá... Sabe, até hoje nós somos apaixonados por eles, eu acredito que eles pela gente, pelo menos eles mostram isso. Hoje você tá trabalhando com negócio também de ônibus também, não está indo? Você tem, inclusive, até deixar um recado aqui para o pessoal da nossa igreja que pertence à Central, né? Outras igrejas circunvizinhas também aqui, você acha que tem 2... Eu tinha um micro-ônibus e tinha uma van, mas eu tive que vender a van, né? Então agora a gente só tem um micro-ônibus. Micro-ônibus. Cabe quantas pessoas o micro-ônibus? Cabem 23 pessoas. 23 pessoas. Com motorista. Então, você aí que está nos assistindo aí, quiser contactar, né, o Hermano, isso. É só deixar ali, pode deixar um recadinho também ali no nosso grupo ali, no WhatsApp aí também, deixa no YouTube. No YouTube ali, está num comentário. Pega o contato do Hermano, 23 pessoas, que cabe. Você pode se deslocar de uma congregação para outra. Nós temos aí várias congregações na Central, né? Que às vezes, de repente, dá prioridade para outras pessoas e que pode, de repente, chamar você e você está à disposição. Né? Exatamente. O que eu peço sempre é para me falar com antecedência. Que é para poder botar na agenda, né? Isso. É isso que eu peço. O ônibus, ele é um sonho, né? Ele é a realização de um sonho. De um sonho. Que tem a ver com a igreja também. A gente quer ver o feliz é aquele ônibus cheio de crente cantando ali. E da nossa igreja da Assembleia de Deus de Central, pode só chegar lá e entrar em contato lá na sede, eles têm o seu telefone, entra em contato com você. Você quer levar uma coreografia numa congregação, jovens na congregação, só entrar em contato com o Hermano lá e alugar lá o ônibus lá, tem um preço especial, com certeza, então assim vai ser benção, né? E vai ajudar ele e vai ser todo mundo ajudado. É verdade. Também. O nome do ônibus é Alcides. Alcides? Eu tenho o nome de Alcides. Porque é uma homenagem a um amigo que ele dizia pra mim assim, quando eu me via meio desanimado, ele falava, não baixa o nariz não, é pra cima e pra frente. Ele sempre me incentivava, né? E eu pensei, todo o tempo que eu tiver um ônibus, o nome vai ser Alcides. Meus carros tudo tem nome, eu boto o nome em tudo. Era Alcides por causa dele. E no dia que eu comprei o Alcides, no dia que a gente fechou o negócio, o meu amigo Alcides morreu. Ele morava lá em Petrópolis. Ele não chegou a ver o... Aí você fez uma homenagem a ele. Já ia fazer, né? Já ia fazer. E aí ficou que legal. O nome de Alcides e é isso. E quem precisar... Então quem quer andar no Alcides, só falar com o Hermano aí. Tá bom? Com o Hermano para andar no Alcides. Liene, muito obrigada. Obrigado de você estar aqui, tá? Foi muito bom. Irmã, Deus abençoe, muito obrigada. E você, compartilhe, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.